Bem-vinda e bem-vindo ao primeiro episódio de Ganhar, Perder e Crescer. Somos as psicólogas Letícia Franco e Sheila Borowski, do Falando em Filhos. E nesta série, traremos reflexões a partir de trechos do livro Perdas e Ganhos, de Lia Luft. Vou ler um trecho de Perdas e Ganhos, da Lia Luft. O livro começa falando de algo que é muito caro a nós, que é sobre a infância. A infância como um lugar da vida, tá? De muitas perdas e ganhos. Na mudança que a infância também nos apresenta, as mudanças. Vou ler o trechinho. A gente já perde desde que nasce. Já perde o paraíso do útero, né? E ao longo da vida, perder e ganhar é a dialética que nos move na vida. Tá, vou ler o trecho agora. Muito escutei na infância, criança não pensa. Mas ela diz, criança pensa, mas faz também algo mais importante, que amadurecendo, desaprendemos. Ela é. Vou continuar mais um pouquinho aqui, para a gente poder pensar juntos com a Lia Luft. Contemplando uma mancha na parede, um inseto no capim, ou a revelação de uma rosa, ela não está apenas olhando, está sendo tudo isso em que se concentra. Ela é o besouro, a figura na parede, ela é a flor, o vento e o silêncio. Me pegou a questão da gente desaprender a ser. E passa a pensar, porque como está aí, as pessoas acham que a criança não pensa. Acontece que a criança ela não tem ainda o aparelho, o aparelho pensador, digamos assim, né? Os processos que nos ajudam a raciocinar, a fazer relações, a fazer correlações com situações, objetos, fatos, ela não tem, a criança não tem ainda, mas ela pensa com a sua vivência, com a sua experiência interna, ou seja, aquilo que ela está vivendo naquele momento, ela está olhando para uma mancha, como ela diz, uma mancha na parede, ela não fica examinando a mancha, isso é uma mancha, não feita, era para estar ali. Isso, não era para estar ali, ou então foi feita com um risco muito forte, ou então tem um significado. Não, ela não pensa nada disso mesmo. Não faz o julgamento que o adulto costuma fazer. Exatamente, ela não pensa nada a não ser o que de dentro dela identifica ali uma borboleta. Isso se deve a uma conquista, porque nem toda criança consegue, é uma conquista ao longo da vida de ser capaz de usar a ilusão para a imaginação. A ilusão de que eu falo não é aquela ilusão de viver fora da realidade, isso é outra coisa, isso é patologia. A ilusão é uma capacidade humana, a gente foi dotado, o ser humano foi dotado a uma capacidade de ilusão desde que ele consegue desenvolver essa capacidade. Isso é um tema para um outro momento. Mas então, graças a essa capacidade de ilusão, a criança olha alguma coisa e ali ela transforma essa coisa de acordo com aquilo que dentro da mente dela aparece. Uma borboleta, ela pode brincar, ela pode imaginar que ela está viajando, que ela está sendo a borboleta andando de flor em flor, ou coisa que o vale. E como eu disse, isso não é nada patológico, muito pelo contrário. Tanto é que quando a criança precisa sair daquela situação imaginária, seja porque ela tem que tomar banho, seja porque ela vai para a escola, seja lá o que seja, a criança imediatamente sai daquele cenário e passa para um outro. Mas, volto a dizer, ela realmente é aquela borboleta, graças a essa capacidade de ilusão. Isso é fundamental que a criança desenvolva
para que ela no futuro ela possa criar situações para a vida dela e não só imitar a sociedade, imitar os colegas, imitar o que já existe. Algo que se fala muito hoje em dia é de procurarmos estarmos presentes no momento. Eu aqui te escutando e podendo aprender o que tu tá me falando com todo o meu ser, com o meu corpo, com a minha mente. Diria que isso é se aproximar um pouquinho mais dessa criança que é aprendiz da vida. Então, o estar presente é, afinal de contas, isso, é poder ser. Que beleza o que tu está dizendo, porque tu não está ocupado em escrever para decorar o que eu estou dizendo. Tu estás me ouvindo e processando dentro de ti, pela tua capacidade de ilusão, o significado disso que eu estou te dizendo. Então tu vais usar isso certamente à tua maneira. Tu não vai repetir tal qual eu estou dizendo aqui. Perfeito. Se tu não tens essa capacidade, tu vais me ouvir, tu vai ter que escrever tudo para não perder nada, para um dia falar para alguém ou ler para alguém, né? Essa é uma grande diferença. Sheila, eu queria voltar um pouquinho. No começo da nossa conversa, tu falaste sobre o ser versus o pensar. Mais ou menos versus, tá? Mas uma coisa que me pareceu ficar sobre o adulto e a criança. Tá? O adulto no pensar, preocupado em julgar a mancha na parede, e a criança se permitindo, né, ser de fato. Ser tudo que a mancha pode ser para ela. Eu queria pensar mais sobre por que, né, que o adulto vai se perder, como ela diz, dessa sua própria capacidade, que tu estava nos dizendo que é uma capacidade de todos nós. Mas ele se perde disso e passa a pensar, passa a julgar. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, essa é uma das consequências negativas, digamos assim, dessa cultura tão atordoante que a gente vive atualmente, né? Há pouco falávamos sobre as mudanças culturais, a natureza humana não muda, mas se a gente fica muito atordoado com tantas demandas, a gente começa a usar muito mais o lado esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro, que é justamente aquela parte que é responsável pelos processos de pensamento, pela lógica, enfim, que é o que a gente é exigido durante o dia. E a gente deixa de utilizar, e por isso então não desenvolve tanto, o hemisfério direito, que é aquele mais intuitivo, que é aquele mais livre desses processos. O ideal é um equilíbrio entre os dois. Então, quando a pessoa tem mais saúde, mais equilíbrio, ela utiliza esses dois hemisférios de uma forma, vou repetir o termo, equilibrada, e isso significa ela poder preservar a criança dentro dela, que consegue ter uma vida mais imaginativa, que consegue se dar tempo para sonhar acordada, sonhar também o sono da noite, evidente, mas eu estou falando aquele sonhar com a ilusão que tu pode estar num carro dirigindo, e se o trajeto te demora uns 10, 15 minutos, por que ficar já resolvendo o que tu vai ter que fazer daqui uma hora? Por que não relaxar e ficar imaginando, como eu gostaria, aqui na frente eu tenho um barco, um veleiro, um mar maravilhoso, coisa boa se eu pudesse estar velejando aqui e eu estou ouvindo uma música, mas isso não significa aquela ilusão patológica de sair da realidade, significa tu tolerar o estresse de um trânsito e deixar para resolver o problema que tu terá daqui a uma hora, deixar para resolver quando chegar a hora.
Isso é sobre, de novo, estar presente. Exatamente, é o que a criança presente. consegue, porque a criança ainda não tem desenvolvido todo esse processo pensador, né? Eu estou usando termos assim um pouquinho mais coloquiais, que para a gente poder conversar, né, com todas as pessoas que estão interessadas em nos ouvir. E aí, quando uma criança está olhando o inseto no capim, como ela cita, se chega a mãe ou o pai já arrancando ela dessa experiência, porque tem que correr, porque tem horário na escola, tem horário no balé, né? O Uber está esperando, tem aí assim, eu fico me perguntando, né, quantos adultos conseguem enxergar que a criança está num processo ali muito mais robusto, né, do que simplesmente perdendo o tempo, ou se às vezes também fica uma coisa assim de não está prestando atenção, né? Na verdade ela está muito infantil, muito bobinha. Sim, muitos pais têm esse temor, se a criança fica muito imaginativa, ai que bobinha, a realidade não é assim. Quantas vezes a gente vê no consultório, né, uma criança que a gente propõe para brincar, vamos brincar, e as crianças não conseguem brincar. Elas querem um livro, tá bem, um livro é ótimo, porque a partir do livro ela pode pensar. Mas muitas vezes ela quer um jogo eletrônico, ela quer alguma coisa pronta. Porque essas crianças, elas não estão desenvolvendo essa capacidade imaginativa do uso da ilusão. Muitas vezes, quando eu me proponho então ajudar uma criança, eu começo a brincar, tu me acompanha, eu começo a brincar e às vezes a criança fica crítica. Ai, credo, isso nem existe. Ai, não, isso aí, credo, que coisa boba. Uma criança de 7 anos, de 6 anos, muitas vezes tem esse tipo de resposta. Então, vocês estão vendo como essa criança não está sendo estimulada pelos pais, ou a escola, ou quem tomar conta dela, não está sendo estimulada a desenvolver a sua capacidade de ilusão, que é o tesouro que vai permitir a ela criar a sua vida no futuro. Né? Isso se relaciona muito com o brincar livre que a gente defende tanto. Perfeito, é exatamente isso. De fato, a criança ter o tempo e a liberdade de ser, de se implicar na observação que ela estiver fazendo do ambiente, na experimentação com os objetos, né, com os próprios brinquedos, pode ser também, mas aqui a Lia Luft nos traz exemplos, por exemplo, sem brinquedos, né? Exemplos da mancha na parede, do inseto, é algo de fato e completamente brincante, né? A observação, um brincar livre. Sim, que não é uma coisa pronta sendo oferecida para a criança. Uma mancha, cada um de nós vai ver uma coisa diferente. É diferente de ser apresentado para ela, vamos dizer, um jogo que tem as suas regras, já foi previsto, é assim, e a criança tem que aprender a entrar dentro das regras. Ou copiar também. Ou copiar. Copiar a fala, copiar até mesmo desenho. Às vezes eles estão com uma coisa de copiar o desenho, né? Reproduzir algo que não passa por essa observação, essa coisa da sua natureza, né? Isso mesmo. E tu falaste em copiar, isso é uma coisa que realmente está, a mim, principalmente preocupando, de como os jovens, claro, não posso generalizar, é maneira de dizer, né, os jovens, porque é uma quantidade muito grande de jovens com que eu tenho me deparado, que estão assim, precisando de respostas, estão precisando de soluções para muitas coisas, até uma escolha profissional. Por quê? Porque eles se sentem encurralados quando eles saem da infância e vão crescendo, eles sabem que cada vez mais eles vão ter que andar com suas próprias pernas.
e usar a sua própria cabeça. Mas eles se sentem tão empobrecidos de recursos pessoais que eles querem um guia, quase como um manual do escoteiro. Muita gente não vai saber o que eu estou falando, né? Que era lá do Manual do Escoteiro Mirim. Dos 3 patinhos. Tudo se contava a resposta lá no manual. Mas é isso. É um desejo assim de encontrar alguma coisa ali adiante. A resposta pronta, que o teste vocacional vai dar, que o psicólogo vai dar. Exatamente. O teste vocacional, exatamente. Que eu acho bastante questionável, muitas colegas vão brigar comigo, mas eu acho muito questionável o uso que é feito desses testes vocacionais, né? Mas, como se ficasse sempre, né, na verdade, repetindo uma ideia de que o adulto, que é o outro, sabe mais dele próprio, né? Sabe mais daquele jovem do que ele próprio. Então, fica... Pois então, nós falávamos antes em pensar, em responder, perguntar. Isso digamos assim, condição sine qua non para uma criança desenvolver seu próprio pensar, a sua própria capacidade de descobrir e podendo errar, porque às vezes os pais não toleram. Mas tu escolheste fazer isso, deu mal, viu? Claro que ela escolheu e deu mal, por quê? Porque a gente não acerta sempre. Que bom que ela pôde ver que a gente não acerta sempre. E o que ela vai fazer agora que deu mal? Criar outra coisa. E não se sentir uma derrotada porque ela escolheu, não perguntou para a mãe, não perguntou para o pai. Claro, eu estou falando de coisas que a gente também tem que considerar as condições da criança. Não dá para a gente deixar uma criança pensar tudo, resolver tudo, decidir tudo. Obviamente que não. Tem que ser dentro de um contexto de proteção, de segurança. Ou seja, na medida que a criança vai crescendo, a gente vai abrindo um pouco mais o espaço para que ela possa pensar e tomar decisões. Vamos deixar essa parte para o próximo momento, para os próximos trechos do livro. Na próxima semana, voltamos com mais um episódio da série Ganhar, Perder e Crescer. Este episódio estará disponível no YouTube, Spotify e Instagram. Siga o Falando em Filhos nas redes sociais e compartilhe com quem você sabe que tem interesse por este tema. Até a próxima!